Abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Quero parabenizar o Ministério de Famílias, na pessoa do pastor Reinaldo, da Claudinha. Sei que há uma equipe também, Gedália, Beth e outras pessoas, que ajudaram. O jantar dos namorados foi uma bênção. Glória a Deus, Eu creio que outros virão e para abençoar a igreja do Senhor. Marcos capítulo 14, a partir do verso de número 27. Marcos capítulo 14, a partir do verso 27. A palavra de Deus diz assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E respondeu-lhe Jesus: Pedro, Pedro, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência. Pedro dizia: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e muita angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? E o último verso desse texto que nós vamos estar lendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados irmãos, eu quero falar nesta noite com a igreja sobre fidelidade. Fidelidade. E a pergunta que eu já deixo para nós aqui, para uma reflexão, é: você se sente preparado para lidar com as altas tensões da vida, com aqueles momentos difíceis de lidar? Não responda para mim, mas responda para você. Hoje, dia 5 de junho de 2022, você pode dizer: pastor, eu estou forte, eu estou preparado para vencer qualquer dificuldade, para lidar com qualquer desafio e para mostrar que eu sou fiel ao Senhor. Você consegue responder isso? Porque na história que nós lemos, se você prestou atenção ali a partir do verso 27 até o verso de número 38, Pedro, um cara muito impulsivo, aquele que não pensava muito para falar, quando foi já falou, ele se mostrou e pareceu para Jesus, e para Jesus não, porque Jesus conhecia o coração dele, mas para quem ouvia Pedro, a impressão que dava é que Pedro era o cara ponta firme. Porque Jesus começa a falar o que vai acontecer e Pedro fala assim: ainda
que isso aconteça, eu jamais vou te negar nem te abandonar. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não, jamais, de maneira nenhuma vou fazer isso. E no verso 37, leia comigo, por favor, no verso 37, nós vemos que toda aquela falação de Pedro, agora, não se mostra a verdade. Porque Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, por que você dorme? Você não pode vigiar comigo, nem que for 1 hora. E amados, quantas vezes eu e você não somos como Pedro? Senhor, eu te amo, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas aí nós voltamos para a nossa casa e a gente fala: Jesus, não entra na minha casa e não entra na minha vida. Agora quem manda aqui nessa casa sou eu. Nós estamos cada vez mais, amados, e eu tenho certeza que isso é geral, cansados de tanta corrupção, não é verdade? Na política, no sistema, isso cansa. Mas sabe, amados, o reflexo de tudo isso é um só: pessoas que, infelizmente, até muitos que se dizem cristãos que estão lá, mas que na hora do desafio, quando vê a maleta com muito dinheiro, ou quando vê uma oportunidade, parece igual Pedro: Jesus, eu amo o Senhor, eu não vou te negar, de maneira nenhuma te deixarei. Mas diante dessa maleta fica difícil. Diante dessa proposta aqui, como eu vou negar? Pastor Reinaldo falou pela manhã, enviei a ele um documentário da Hillsong, o escândalo, da Hillsong. E eu comentei com algumas pessoas, e a frase que mais me marcou foi uma das mulheres que trabalhava na igreja dos Estados Unidos, da Hillsong Church, e ela falava assim: nenhum homem está preparado para lidar com tanta fama, com tanto poder e com tanto dinheiro. Às vezes a gente que está aqui, mais confortável, olha para aqueles homens que estão em posições de autoridade, de decisão, e a gente fala: mas como se vendeu? Como ele se corrompeu? Há um ditado que diz: não cuspa para cima, cuidado com o que fala, quem fala muito, dá bom dia a cavalo. E amados, essas frases servem de alerta para nós, porque talvez nós que olhamos para lá e achamos isso tão feio, achamos isso algo tão incabível, se nós não atentarmos, se nós não olharmos para as nossas vidas, para o nosso coração e fazer uma sondagem, pedir: Jesus, sonda o meu coração, no dia em que tivermos fama, poder, ou estivermos em cargos de posição, de autoridade, nós vamos fazer igual. E amados, nós não lemos apenas um trecho, eu quero te convidar a continuar a leitura na sua casa, mas o resultado de tudo isso que nós lemos, do verso 27 ao 38, é aquela famosa história onde Pedro nega a Jesus. E o interessante é nós pensarmos que, assim como Judas traiu a Jesus, Pedro também traiu Jesus. É que parece que Judas tem um peso maior, mas Pedro também traiu a Jesus da mesma maneira, não com o mesmo ato, mas traiu, não foi fiel a Jesus. E o que nós precisamos atentar é que a atitude de Pedro negar a Jesus foi uma sequência de infidelidades a ele atrás. Não foi algo assim do nada, pronto, não. Pedro já tinha dormido quando era para ele estar acordado, e ele não fez isso uma vez. O texto vai nos mostrar que por 2 vezes Pedro traz Jesus. Jesus chama: Pedro, vem comigo,
ora, vigia comigo. Na primeira ele dorme, aí ele volta, fala, puxa vida, vocês não podem ficar comigo 1 hora, e ele de novo volta a dormir. Amados, a ação de Pedro negar a Jesus é um resultado de pequenas infidelidades que ele foi cometendo a Jesus atrás. E isso também, amados, se aplica muitas vezes na nossa vida. Às vezes a nossa infidelidade a Deus em algo que é macro, que é grande, aos olhos humanos é grande, como uma traição num casamento, como roubar, como fazer coisas que são, aos olhos humanos grandiosas, é só o ápice de outras pequenas infidelidades que às vezes ninguém vê, mas que Jesus está lá de cima olhando, e Ele está vendo, meu filho, você me trai. Você diz que me ama, mas você me abandona. Você não me procura, você não me busca, você não dedica tempo de oração e de intimidade, de relacionamento comigo. E aí quando algo muito grande acontece, na verdade, amados, era só o último estágio de muitas outras coisas que já estavam acontecendo. Isso nos traz um fato. Pedro tinha o discurso, mas ele não estava preparado para viver aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava. Talvez somos como Pedro, temos um lindo discurso de amor a Deus, e quando eu falo isso, amados, o meu coração ele dá uma pesada, porque a responsabilidade de estar aqui pregando e falando é muito séria. No inconsciente do ser humano, as pessoas não imaginam que o pastor não está orando, não está lendo a Bíblia. No inconsciente das pessoas, as pessoas olham para um pastor e elas sempre vão pensar, no dia que eu precisar de uma resposta, aquele homem vai me dar uma resposta. Ninguém imagina que o pastor passa por momentos difíceis. Ninguém imagina que o pastor às vezes não pega tanto na Bíblia como deveria. Ninguém imagina que às vezes o pastor não ora tanto quanto deveria. Ninguém imagina. Mas amados, esse texto traz para mim uma responsabilidade, um alerta. Será que você está preparado, Israel, para viver tanto aquilo que você está falando e pregando domingo após domingo, ou sábado após sábado? Mas amados, a responsabilidade minha também é sua. E a pergunta nessa noite é: você se sente preparado em Deus para viver aquilo que você tanto canta, aquilo que você tanto ouve, aquilo que você tanto fala por aí? Pedro tinha um discurso: Jesus, de modo nenhum te negarei. Jesus, eu te amo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas ele negou 3 vezes. Eita, efeito, para dar aquele efeito, ficou legal. Negou 3 vezes, dormiu 2. Como assim? E nesse mundo, amados, que nós vivemos, nós precisamos entender algo. A todo momento nós estaremos vivendo momentos de alta tensão, de desafio. A nossa fé vai ser provada o tempo todo. Quantos aqui talvez já não passaram aquela experiência de estarem aqui louvando a Deus, servindo a Deus, e olham para suas vidas e parece que tudo está errado, nada acontece como gostaria, e aí começa a vir aquela voz, às vezes das pessoas, às vezes uma voz que a gente não sabe de onde, dizendo: vale a pena ficar aqui ainda? Você vai continuar adorando a Deus diante de tanta coisa que parece que não acontece na tua vida? É isso, você vai ficar aqui ainda? E é nessa hora que a nossa fidelidade a Deus é provada. E aí? Nós cantamos uma música aqui, amados. Eu não conheço alguém que passou por isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto. É lógico, Isso é um contexto daquela época. Mas eu não conheço a história de alguém que falou: pastor, faltou comida na minha casa, eu não ganhei salário por 2, 3 meses, mas eu me alegrei no Senhor, não resmunguei,
não chorei, estava todo domingo na igreja. Amados, eu não conheço uma história desse nível ainda. Mas a questão é, e se um dia isso acontecer com você? Você tem coragem, você tem talvez força, melhor dizendo, para viver isso? Para dizer: Jesus, chegou a hora, né? Eu cantei, minha vez chegou. Pode provar que eu vou viver. Amados, será? E o detalhe sórdido de tudo isso é que a nossa fidelidade a Deus só vai ser provada em momentos muito ruins, infelizmente. Pastor, estou ouvindo a mensagem, né? Deus está falando comigo, mas como é que eu faço para saber mesmo se eu sou fiel a Deus? Você vai ter que passar por um momentinho delicado. Você vai ter que passar por um momento difícil. Você vai ter que ser provado. Você vai ter que passar por um momento que só você e Deus vai saber. E quando chegar esse momento, Cidinha, aí você vai poder ter autoridade para dizer: eu sou fiel a Deus. E as consequências da nossa infidelidade a Deus, quase sempre, escute isso, quase sempre são instantâneas. Primeiro exemplo: quando você é infiel a Deus, você perde uma oportunidade incrível de viver experiências incríveis com Deus. Sabe, amados, uma coisa que eu tenho aprendido: o apóstolo Paulo certa vez disse que a vida dele não tinha tanto valor, porque o que importava é que o evangelho de Jesus fosse pregado. Bom, uma pessoa que pensa dessa maneira, uma pessoa que vive dessa maneira, para ela viver assim, ela precisa ter certeza do que ela acredita, e muito mais que isso, ela precisa ter experiência, porque ninguém toma açoite de graça, ninguém apanha de graça, se não tiver realmente uma experiência firme, real, poderosa com Jesus para aguentar. Ninguém consegue aguentar. Por isso que o cristão precisa ter experiências com Deus. E amados, quando você é infiel a Deus, quando eu sou infiel a Deus, eu deixo de experimentar bênçãos, milagres e coisas grandiosas da parte de Deus. E aí o que acontece? No dia que a adversidade vem, nada te segura na presença de Deus. Você não tem história, você não tem coisas para contar do que Deus fez na sua vida. A segunda coisa, nós perdemos oportunidades de provar do poder e de ver milagres acontecerem. Talvez Deus quer fazer um milagre na sua vida, como nós cantamos aqui. Faz um milagre em mim. Mas para o milagre acontecer, você vai ter que esperar. Você vai ter que confiar. Eu lembro que quando Deus me chamou para ser pastor, eu não tinha certeza do que iria acontecer. Às vezes o ser pastor é um ministério / profissão que você aceita e você não faz ideia de onde você vai pisar. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que vai acontecer. Diferente, às vezes você faz engenharia, você faz direito, parece que você tem um chãozinho mais seguro, né? Agora pastor, você fala: tá, formei, e agora? Faço o quê? E amados, se nós não temos confiança no Senhor, se a gente não fica firme, fiel a Deus, sabe o que a gente faz? A gente fala: não, é melhor eu ir para outro caminho, e a gente abandona o propósito de Deus para a nossa vida, e a gente perde de viver experiências, milagres e coisas incríveis na presença do Senhor. Eu já contei aqui várias vezes, né? Estou ficando realmente pastor. O pastor é aquele que conta uma história 1, 2, 3, 4, 5, ele nunca acha que contou, ele conta de novo, toda hora. Eu já estou ficando assim, mas por quê? Eu fui fiel ao Senhor e pude ver a bênção do Senhor e os milagres de Deus na minha vida, e eu tenho história para contar. Já pensou se eu ouvisse aquelas pessoas dizendo: não faz isso,
acho que é melhor ir por aqui. Talvez eu não estaria aqui hoje, amados, pregando a palavra a você. A infidelidade a Deus, ela também pode nos trazer coisas ruins, como perder grandes oportunidades na vida. Talvez você é uma dessas pessoas que está aqui dizendo: pastor, eu tenho uma história assim. Por causa da minha infidelidade a Deus, por causa da minha mentira, às vezes da minha atitude, da minha postura que não agradou ao Senhor, hoje eu não trabalho em tal lugar, hoje eu não ganho o que eu poderia ganhar, hoje, pastor, eu não tenho aquilo que um dia eu tive, por erro meu, por atitudes minhas. Essa é a consequência. Amados, Deus tem grandes coisas para a tua vida, e quando eu digo grandes coisas, não pense na questão material, nem financeira, sobreponha isso, mas entenda, a sua fidelidade a Deus é quem vai atrair essas coisas a você. Deuteronômio diz isso: se me obedeceres, vem bênção, se não me obedecer, vai sofrer consequências. A escolha está nas suas mãos. Eu fui jovem em uma igreja onde nós tivemos muitos ciclos. Uma hora era muita juventude, outra hora a juventude abaixava, uma hora tinha mais ou menos, daqui a pouco aumentava, descia. E quantos na minha época que caminharam comigo lá no Guanandi, em Campo Grande, por causa do número, por causa da pouca quantidade, também vou abandonar, também vou largar os caminhos do Senhor, e hoje se perderam. Eram fiéis às pessoas, eram fiéis à instituição, mas não eram fiéis a Deus, que é o principal. E quantos deles perderam grandes coisas do Senhor para a vida deles, e vivem patinando, não conseguem alcançar, não conseguem viver a vida abundante que Deus tem para a vida de cada um deles. Mas por quê? Perderam a fidelidade, o temor a Deus. E o último, e esse é pesado, a nossa infidelidade a Deus nos tira o privilégio de mostrar Jesus para as pessoas. Contei uma história aqui no Celebra Link, história feia, não é um exemplo a ser seguido. Minha. Cheguei em Nova Andradina, comprei uma televisão e, pesquisando os preços, fui em um lugar, vi um preço. Aí fui em outro lugar, vi outro preço. Aí o rapaz de uma das lojas falou para mim assim: vai nos lugares, pesquisa aí, e o preço que você vê, eu vou abater. Tá. Eu fui na outra loja e comprei a TV. Ok, quando eu comprei a TV, eu voltei para casa e eu não tinha o painel de TV. Então eu comprei aquele suporte que você põe na parede, né? E aí, o horário já estava fechando as lojas e tal. Adivinha a loja que eu fui atrás do suporte da TV? Do rapaz que falou para mim: vai pesquisando, e quando você vê o preço, você vem aqui, né? Aí eu cheguei lá, falei: amigo, você tem o suporte da TV? Aí ele olhou para mim, o vendedor, falou assim: você comprou a TV, né? Irmão, na hora minha mão suou. E eu menti, eu falei: não comprei a TV não. O vendedor olhou para mim e falou: cara, você comprou a TV. E eu menti de novo, falei: não comprei a TV. Eu vou comprar o suporte para quando eu comprar a TV. Para quando eu comprar a TV, eu venho e compro. Amados, o vendedor ficou me olhando, vendedor daquele experiente, e ele percebeu, eu tinha comprado a TV. Amados, quando ele trouxe o produto, eu fui pagando. Olha, que vontade de voltar no tempo, dar uma, né? E refazer o que eu fiz. Aquilo começou a me pesar. O Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Você fez errado, cara, você mentiu. O que você está fazendo? O que você está fazendo? E eu lá, amados, eu lembro que eu dei o dinheiro, a minha mão estava tremendo, porque aquilo começou a ficar muito pesado para mim.
E eu lembro que eu voltei para casa, instalei, fiquei olhando a TV, sabe, aquele dia parece que acabou. E sabe o que eu fico pensando? Eu não vi porque eu voltei na loja, mas eu tinha pavor. Eu falava, você imagina se um dia esse homem entra por aquela porta, o que eu vou falar para aquele homem? Amados, como eu disse, não é um exemplo a ser seguido. Errei, falhei. Mas por causa da minha infidelidade a Deus, não foi a Ele, não foi o vendedor. Eu não pequei com o vendedor, eu pequei contra Deus. Eu perdi uma oportunidade de mostrar Jesus para aquela pessoa. Sabe, amados, a infidelidade a Deus, ela traz consequências muito pesadas. Ela traz coisas que podem afastar você dos caminhos do Senhor e de viver grandes coisas em Deus. E nessa noite, o que o Senhor Jesus quer falar através da sua palavra é que é impossível ao homem ser fiel a Deus sozinho. Nenhum homem ou mulher tem moral tão alto o suficiente para dizer: posso ser fiel a Deus sem buscar a palavra, sem orar, sem me arrepender, sem buscar o Senhor Jesus. É impossível. A nossa carne grita, e se nós não estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, se for necessário mentir, a gente vai mentir, igual eu fiz. A gente vai passar os outros para trás. A gente vai aproveitar uma oportunidade que não deve aproveitar. A gente vai consumir o ato, porque o homem sem Jesus, ele é depravado, ele carece de um Salvador e de alguém que vai transformá-lo em alguém melhor, parecido com ele, e que vai abençoar as pessoas. Sem Jesus, o ser humano é muito falho. Quantos conhecem aqui a história de Sansão? Levante a mão. Grande maioria. Sabe por que a história de Sansão está na Bíblia? A história de Sansão está na Bíblia para mostrar para mim e para você que a força humana não consegue lidar com os desafios da vida. Sansão era o homem mais forte que o mundo já havia conhecido, mas o homem mais forte do mundo foi o mais fraco e perdeu de viver grandes coisas no Senhor. Tiaguinho lê um texto que eu acho sensacional e que traz para nós uma reflexão muito forte. Sansão foi para a batalha, mas ele não sabia mais que o Senhor já não era com ele. Olha, esse texto me treme, porque eu não quero, e eu não gostaria que nós, irmãos, como igreja, vivêssemos isso. Já não sabia mais o Israel que Deus já não era com ele. Meu Deus do céu. Sansão está na Bíblia para mostrar para nós que a força humana não é capaz de suportar as tensões do mundo. Amados, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. E nessa noite a mensagem para a igreja é essa: se encha do Espírito Santo do Senhor. Tem gente que está cheia de religião, tem gente que está cheia de pastor de YouTube, pastores aqui da igreja, cheia de conhecimento, mas não está cheia e cheio do Espírito Santo de Deus. Você não vai suportar as tensões do mundo. E o diabo, amados, e nós estamos vendo cada vez mais, ele está ao derredor. E sabe o que ele quer? Ele quer destruir a tua família, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua vida, ele quer acabar com o teu trabalho, ele quer acabar com você. Amados, vamos nos encher do Espírito, para que a gente possa suportar e ser fiel ao Senhor até a morte. Apocalipse 2, verso 10, no final do texto vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos aqui querem receber a coroa da vida? Amém?
nós queremos. Então, amados, não faz igual o pastor não. Seja fiel. Vale a pena. O peso do pecado, o peso da má decisão, não é legal de carregar. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Seja feliz. Viva uma vida que agrade ao Senhor, e você vai perceber e descobrir o que é realmente viver em paz, viver alegre. Um dia, amados, pode ser que no Brasil vivamos um contexto de perseguição por sermos cristãos. E aí, cuidado, hein? Para você não ser igual a Pedro. Jesus, eu te amo. De modo nenhum te negarei. Eu sou pastor, sou líder de louvor, eu sou líder de PGM, eu estou na igreja há tantos anos, sou filho de pastor, sou isso, sou aquilo. Talvez você pode ser como um Pedro um dia. Se ao apontarem uma arma em tua cabeça, se ao te ameaçarem de morte, dizendo, você vai permanecer crendo nesse Jesus? Você vai continuar dizendo que é servo dele, acredita nele? Se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, escute o que eu estou falando, você vai negar a Jesus, sem pestanejar. Não, eu não aguento, eu não sigo Jesus, você está confundindo, não sou eu. E amados, não é isso que Deus tem para nós. Quero convidar o ministério de louvor, nós vamos cantar aquela canção como Zaqueu. E quando você cantar, eu sei que a música fala sobre família, mas eu quero que você reflita na sua vida. Que você possa dizer, Jesus, como fez Zaqueu. Sabe quem era Zaqueu? Um bandido. Ele roubava. Ele cobrava além do que deveria para ganhar dinheiro. Mas um dia Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. E quando Jesus então decide entrar na sua casa, Zaqueu decide abrir mão de tudo que ele tinha para que Jesus pudesse entrar no seu coração. Você sozinho não é capaz de ser fiel a Deus. Mas se Jesus entrar hoje no teu coração, na tua vida, você pode hoje ter uma vida de fidelidade a Jesus, de fidelidade a Deus. E isso vai mudar a vida das pessoas. Você vai ser uma bênção. A nossa igreja vai ser instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Amém? Vamos ficar de pé então, e nós vamos louvar ao Senhor com essa canção em nome de Jesus. Foi aí? Deixa eu só. Hoje nós estamos sem o nosso técnico de som. Só vamos ligar aqui, ó. Aí, apareceu. Vamos aqui. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Chame a atenção do seu Deus. Peça perdão a Ele se você tem sido infiel. Talvez você tenha sido infiel a Deus nas pequenas coisas, e a infidelidade a Deus vai te afastar de viver os milagres, as bênçãos do Senhor. Abra mão, seja fiel a Deus. Peça perdão a Ele nessa hora. Cante isso. Me dá a tua paz,
largo tudo pra te seguir. Peça isso, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. O coro dessa música é lindo, mas você só vai conseguir viver isso se for fiel a Deus. Então volte ao Senhor hoje. Fala: Senhor, eu quero ser fiel a ti. Não importa o preço que eu tenha que pagar. Aleluia. Largo tudo. Seja fiel a Deus e viva as bênçãos, os milagres de Deus. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Vamos cantar mais uma vez? Somente a igreja. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem. Amém. Faz um milagre. Amados irmãos, Pedro foi alguém como eu e talvez foi alguém como você. Ele traiu a Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas amados, Pedro teve uma atitude diferente. Após ter traído Jesus, a Bíblia fala que Jesus se encontra com ele e o olhar de Jesus acaba com Pedro. Ele fica constrangido, ele fica com dor de remorso, porque ele soube naquele momento, ele foi infiel a Deus. Amados, para você que talvez um dia foi infiel a Deus, assim como eu fui infiel a Deus, eu quero dizer algo: você pode hoje pedir perdão ao Senhor, e Jesus pode te receber de volta. Você pode recomeçar a caminhada de fidelidade ao Senhor. O mundo põe ponto final na nossa história, mas eu vim aqui para dizer: Deus coloca vírgula, e Ele perdoa o seu e o meu pecado. Se houver arrependimento, Ele perdoa, e você pode voltar a ser fiel a Deus e receber as promessas e as bênçãos de Deus. Pedro, depois disso, prega o evangelho, e 3.000 almas se convertem, vidas são aceitas. Mas ele passou por um momento difícil, mas ele se arrependeu e voltou aos caminhos do Senhor. O instrumental vai baixar, e eu quero convidar você nessa noite, que talvez quer receber uma oração, dizendo: pastor, eu quero ser fiel a Deus. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Vitor vai continuar tocando Entra na Minha Casa. E você que quer receber uma oração, vem aqui na frente, nós vamos orar pedindo: Senhor, me ajude
a ser fiel a Ti, fiel a Ti. Entra na minha casa, entra na minha vida. Canta o coro toca o coro de entra. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Amém. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, nós queremos orar pela Tua igreja que se coloca aqui na frente. Deus, ser fiel ao Senhor às vezes é pagar um preço caro demais. Contar a verdade, não, Pai querido, ir pelo caminho da mentira, deixar de ganhar dinheiro, muitas vezes não receber aplausos ou estar em cargos altos. Ser fiel ao Senhor é dizer não para aquilo que talvez a nossa carne deseja tanto, e não é fácil. Mas Senhor Jesus, nós sabemos que a fidelidade é o caminho que nos leva ao céu. Ser fiel ao Senhor, permanecer em Ti, mostra que de fato somos salvos, mostra que de fato amamos o Senhor. Paizinho, não nos permita, Pai, que venhamos estar na igreja e viver uma vida de infidelidade. Não nos deixe, Deus, congregar aqui nesta casa, mas lá fora, ser totalmente infiel ao Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos, Pai, de tudo que estamos fazendo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, que a Sua presença, que o Teu Espírito Santo enche o nosso coração, para que quando formos desafiados a mentir, desafiados a escolher um caminho mais fácil, desafiados a viver aquilo que não Te agrada, venhamos dizer: não, eu quero seguir e ser fiel a Jesus. Paizinho, abençoe a Tua igreja, aqueles que vieram aqui à frente para receber esta oração. Deus, se há pessoas aqui que sofreram as consequências da infidelidade ao Senhor, perderam sonhos, talvez, Pai querido, perderam a perspectiva de futuro, talvez por causa da infidelidade, perderam oportunidades grandiosas na vida, perderam as famílias. Deus, em nome de Jesus, sabemos que as consequências não vão passar, mas a minha oração é: ajude-os a enxergar que por mais que as consequências venham e eles tenham que enfrentar, em Deus dá para viver uma vida nova de novo. O Senhor pode escrever uma nova história, e o Senhor está aqui nesta noite para dizer a toda a igreja: sejam fiéis a mim, e eu escreverei a história de vocês, e eu abençoarei vocês, e eu estarei à frente de vocês. Paizinho, nos ajuda a ser fiéis ao Senhor, para que venhamos viver novas histórias em Ti, para que venhamos provar dos milagres, para que venhamos provar da Tua bênção, Deus. É isso que nós queremos. Nós oramos, Pai, gratos, e oramos pedindo: nos ajude a ser fiel. Essa é a oração que nós fazemos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode voltar ao seu lugar, e nós vamos cantar mais uma vez esse coro para encerrar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos aplaudir a Deus. Aleluia.